Hello, seja bem-vinda à nossa live número 2. Ela não negocia o inegociável. Nós estamos aqui numa sequência de 5 lives para te entregar chaves poderosas para que você alavanque seus resultados em 5 áreas importantes da sua vida e você aprenda a ser uma mulher de sucesso de verdade, não sucesso que falam por aí, o que dizem por aí que é sucesso, mas sucesso de acordo com aquilo que para você faz sentido, com seus princípios, com seus valores. Então seja super bem-vinda. Oi meninas, sejam bem-vindas. Já aproveita e compartilha essa live com amigas suas que você sabe que estão acordadas nesse momento, ou mandem para elas. Eu recebi muitas mensagens ontem sobre a nossa live e quero agradecer vocês aí por todo o carinho, todo o feedback, por vocês estarem tão comprometidas com a sua vida, com a sua jornada de transformação e por estarem transbordando também na vida de outras mulheres, né? Eu recebi uma mensagem ontem que me tocou muito, de uma mulher que recebeu de uma amiga a live da Vencendo as Raízes de Rejeição. Eu sei que tem gente aqui que está há bastante tempo comigo, que participou daquela sequência de lives que foi poderosíssima também. E essa mensagem me tocou muito porque ela falou que foi exatamente tudo que ela precisava ouvir para destravar coisas no coração e na vida dela. E foi uma amiga que pegou a live, mandou para ela e foi essa ponte de transformação. Então eu quero encorajar você a ser essa fonte de transformação na vida de outras mulheres também. E hoje o tema da nossa live é como gerar relacionamentos saudáveis, como ser coerente entre aquilo que a gente fala sobre a nossa família, né, sobre os nossos relacionamentos e aquilo que a gente vive, né? Como que a gente não negocia isso em tempos em que você é tão pressionada a exercer tantos papéis e que acaba sendo muito natural você negligenciar ou a você ou as pessoas que você mais ama, né? Na concorrência de tanto tempo, né? Tem tantas coisas concorrendo pelo seu tempo, pela sua atenção e um apelo muito grande por você ter performance, né? Ter alta performance. Como que a gente concilia tudo isso com algo que para nós é sim inegociável? Então eu queria começar esse papo dizendo para você que se para você família não é importante, você pode sair dessa live. Com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, eu quero dizer que essa live não é para você. Agora, se família para você é algo importante, esse aqui é o seu lugar. Ontem nós falamos, né, a primeira live, nós falamos sobre você ter uma fé viva, que é o nosso primeiro inegociável. Hoje a gente vai falar sobre relacionamentos, sobre família. E aí nas 3 próximas lives a gente vai falar sobre você ser bem-sucedida profissionalmente, sobre você ser feminina, sobre você ocupar o seu lugar de mulher, você não se abandonar no meio do caminho, porque isso acaba acontecendo com muitas mulheres, e sobre servir. Então esses são os 5 pontos da nossa coroa P31, né? A sua fé, você ter a sua família, honrar a sua família, você ser uma mulher feminina, encaixada, saudável, bonita, com autoestima no lugar, você ser uma profissional bem-sucedida. Então, ser uma profissional bem-sucedida não exclui as outras coisas, e as outras coisas não excluem você ser uma profissional bem-sucedida, e você transbordar, e você servir, e você fazer a diferença nesse mundo. Então esses são os 5 pontos da nossa coroa e hoje a gente está nesse ponto aqui número 2, né? Como gerar relacionamentos saudáveis. Então eu vou falar aqui em relacionamentos no geral e você vai aplicar aí, né, algum tipo de relacionamento que você entenda que você pode potencializar ou melhorar na sua vida. Fechado? Puxando o gancho do que a gente falou ontem, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês e dividir com você aqui, inclusive eu queria que você pegasse papel e caneta, né? Se você tiver aí a possibilidade de pegar papel e caneta, de anotar algumas coisas, eu acho importante. Se você não tiver como, se você estiver se deslocando, enfim, não tiver como escrever, como anotar, quero que você preste bastante atenção e depois você faça esse exercício assim que você puder ainda no dia de hoje, ok? Eu queria que você pensasse em uma pessoa que você precisa melhorar a qualidade de relacionamento com ela, ok? Uma pessoa da sua família, de repente é o seu marido, de repente é um filho seu, é seu irmão, sua irmã,
pai, mãe, enfim, cunhado, cunhada, sogra, é alguém, né, da sua família que você precisa melhorar o relacionamento com essa pessoa. Ou você está tendo dificuldade ou você quer melhorar, você quer desenvolver. E aí o primeiro grande paradigma que eu quero derrubar contigo é que nós temos aqui no Brasil uma cultura horrorosa, que é só buscar melhorar um relacionamento quando ele está ruim. E você, mulher que está aqui, você precisa derrubar essa cultura na sua vida, na sua família, na sua casa e nos seus relacionamentos. Se você mora dentro de uma casa, tô falando de quem mora em casa, você sabe que essa casa ela precisa de constante manutenção, porque senão ela se destrói. O tempo começa a depreciar essa casa, assim como um carro, você talvez tenha carro, você sabe que você precisa cuidar desse carro constantemente, porque senão ele, com o tempo, ele começa a passar por um processo de depreciação. E nós temos uma cultura horrorosa aqui no Brasil que trata relacionamentos pior do que a maneira como a gente trata a nossa casa, o nosso carro. A gente só entra num relacionamento para cuidar dele de verdade a hora que já tá dando ruim, a hora que já tá, a coisa tá feia. Então, fazendo uma analogia com a casa, você só entra nos seus relacionamentos e toma as rédeas dele ou tenta um movimento de melhoria ou de mudança quando o telhado está caindo, quando a infiltração já tomou conta da parede, o mofo já está aparente, né? Quando já não dá mais para conviver, era uma manchinha, não era nada, aí virou uma manchinha, aí virou uma infiltração, agora já tá, a parede está cheia de mofo, não dá mais para conviver, não dá mais para esconder, eu preciso resolver, né? Porque senão vai cair a parede em cima de mim. Aí as pessoas começam a entrar num movimento de modificar, de transformar, de consertar aquilo que já está caindo aos pedaços, aquilo que já está evidente, aquilo que já está exposto. E a primeira coisa que eu quero transbordar e dividir aqui com você é que essa cultura na minha vida e na sua vida não pode ser uma verdade. Os nossos relacionamentos precisam ser prioridade. Você precisa estar em constante processo de manutenção e de melhoria. Você precisa estar inconformada, que não é insatisfeita. E inconformada é o que eu posso fazer para melhorar. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para melhorar como mãe, para me conectar mais com meu filho? O que eu posso fazer para melhorar como esposa, para estar mais conectada com meu marido? O que eu posso fazer para melhorar como irmã? Não importa o relacionamento que você escolheu, que eu pedi a pessoa aí para você escolher, né? Que você escolheu, que você deseja melhorar, não importa. Sempre tem espaço para melhorar. Sempre tem. Se você é uma boa irmã, se você já se considera uma boa mãe, se você já se considera uma boa esposa, se você considera que tem um bom casamento, enfim, não importa. Sempre vai ter espaço para você aperfeiçoar, para você ajustar, para você crescer. E aí é onde mora um grande perigo, a arrogância. Quando a gente é arrogante, são dois grandes perigos, tá? Que eu quero dividir com você. Quando você é arrogante, ah não, meu casamento tá ótimo. Ah não, eu sou uma ótima filha. Ah não, eu sou uma ótima mãe. E a arrogância coloca você em um lugar em que você fica cega. Em que você se acha que tá bem, tá muito boa e que não tem espaço para melhorar. E geralmente essa régua de que eu sou muito boa, ela é pautada nas suas referências. Ah, eu sou muito melhor do que a minha mãe foi, eu sou muito melhor do que o meu pai foi como pai, eu sou muito melhor do que a maioria da minha família. Não, eu tô fazendo um bom trabalho. Então essa arrogância cega você. O outro ponto é o medo. Eu não melhoro os meus relacionamentos por medo. E o que você quer dizer com medo, Fabi? O medo de encarar a verdade. Então eu finjo que eu não tô vendo, que não tá bom. E aí isso me deixa empurrando com a barriga ou convivendo ali do jeito que dá, de um jeitinho meio esquisito, meio morno, é assim mesmo, normalizando coisas que não devem ser normalizadas.
achando, né, e acomodando na minha rotina e na minha vida coisas que não devem ser tratadas como algo normal. Ah, é assim mesmo, né? Dizem que é assim mesmo, que casamento é assim, toda a família tem problema. E a gente começa a usar frasezinhas para normalizar coisas que não podem ser normalizadas, mas ao mesmo tempo com o coração carregado de medo de encarar a verdade. O que aqui não tá bom? E aí você começa a mentir para você mesma. Ou você começa a permitir que as pessoas mintam para você e fica fazendo vista grossa. Então a primeira base de você ter bons relacionamentos e relacionamentos saudáveis está em você não ser uma mulher arrogante e você não ser uma mulher medrosa. Em você não sentar nessa cadeira de que, tá tudo bem, eu tenho um casamento maravilhoso, meus filhos são ótimos, minha família é incrível, né? Eu tive pais maravilhosos, e você ficar nessa arrogância que distancia você da realidade ou não permite que você tenha um esforço de melhoria contínua. E você sair dessa cadeira de medo também, que impede você de ver a realidade, de ver as coisas, talvez que são coisas dolorosas, mas é melhor você ver a verdade, trabalhar para corrigir, para mudar o jogo, do que você empurrando com a barriga até o telhado cair na sua cabeça. Então, a chave para manter relacionamentos saudáveis está dentro de mim, a primeira chave está dentro de mim, está dentro de você. Não seja arrogante e não seja medrosa. Não seja arrogante ao ponto de não enxergar e não seja medrosa ao ponto de você mesmo fechar os seus olhos. Segunda coisa importantíssima para você entender sobre os seus relacionamentos. Ninguém consegue dar aquilo que não tem. É regra. Você não consegue nutrir as pessoas daquilo que você não tem. E todas nós temos coisas boas, incríveis, carregamos coisas incríveis, e todas nós temos vícios emocionais tóxicos e negativos. Todas nós. Então, não existe a possibilidade de você ter bons relacionamentos e relacionamentos saudáveis se você, por exemplo, tá com a baixa estima gritando. Se você não tá bem com você mesma. Como que você vai entregar aquilo que você não tá tendo? Aí a gente começa a desenvolver relações desleais, em que muitas das vezes você começa a exigir de outras pessoas que ocupem um lugar na sua vida que elas não têm nem condições nem capacidade de ocupar. Você está querendo que os seus filhos, seu marido, seus pais ocupem um lugar no seu coração, de estancar um vazio e um buraco, que, gata, é responsabilidade sua. É a tua autoestima que precisa ser trabalhada, é o teu equilíbrio emocional que precisa ser trabalhado. É você se desfazer de fraturas emocionais e de marcas do passado que precisam ser primeiro ajustadas dentro de você. Não são as pessoas que vão cumprir esse papel dentro de você e completar o seu coração e a sua alma nesse sentido. Você precisa trabalhar isso através da sua fé, através do seu autoconhecimento, através de ser constante em ações que fortalecem você, a sua autoimagem, que reconstroem a sua autoestima. Você não vai conseguir ofertar, você não vai conseguir entregar para as pessoas que você mais ama na vida um ambiente de qualidade, um relacionamento de qualidade, se isso não é uma verdade de você para com você mesma. Aterriza, põe seu pé no chão. Quem estava no curso de planejamento estratégico foi uma das primeiras coisas que a gente trabalhou. A tua empresa não dá certo se você não estiver bem. E relacionamentos não dão certo se você não estiver bem fisicamente, emocionalmente, intelectualmente e espiritualmente. São 4 perninhas. Qualquer coisa que você coloca aqui em cima, imagina uma mesa com 4 pernas. E que essas pernas estão bambas ou estão frágeis, qualquer coisa que você coloque aqui em cima, densa, com peso, né? Isso vai cair. Essa mesa cai.
Então, se você não está bem fisicamente, se você não está bem emocionalmente, se você não está bem intelectualmente, se você não está bem espiritualmente, como que você quer ter relacionamentos que durem a eternidade? É incoerente. Então, vou entrar em assuntos práticos aqui, né? Como que você quer ter um casamento saudável se fisicamente você não está bem? Se os seus hormônios não estão equilibrados? Se você não está tendo uma alimentação saudável? Eu vi recentemente numa página médica, nutricionista ortomolecular, não lembro muito bem, que 80% das pessoas que dizem que sentem cansaço e fadiga resolveriam isso se bebessem mais água. E é uma verdade, você precisa de água para o teu corpo estar funcionando bem. Às vezes nem água direito você bebe. Você negligencia até isso. Então, se fisicamente você não está bem, como é que você vai ter disposição para sentar e brincar com seus filhos? Como é que você vai ter disposição para ter uma gestação, você que quer ser mãe, para ter uma gestação saudável, disposta? Se você não está bem fisicamente, você não cuida disso. Se você não está bem emocionalmente, você vai ser mais impaciente, mais intolerante, você vai estar menos disponível emocionalmente para as pessoas que você diz que mais ama. Então você tem que cuidar das suas emoções. Intelectualmente, eu vou falar isso com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, mas que isso seja uma chave de transformação para a sua vida. Eu não entendo como alguém que quer ser mãe não lê para isso. Eu não entendo como alguém que quer casar não lê para isso, não estuda para isso, não busca informação para isso. Se você quer ser engenheira, você tem que estudar 5 anos numa faculdade. Se você quer ser professora, você tem que fazer 4 anos de uma faculdade. Se você quer ser esteticista, você tem que fazer pelo menos 2 anos de formação, no mínimo. Se você quer trabalhar com unha, se você é manicure, você tem que fazer um curso, entender as camadas, você tem que entender como funciona a cutícula, a pele, o processo de alergia, você tem que entender. Então, para qualquer profissão que você exerça, você tem que se preparar, você tem que ler, você tem que ter base técnica para aquilo que você vai executar e para aquilo que você vai fazer. E aí a gente está falando de construir uma família, a gente está falando de construir um casamento, a gente está falando de ter filhos. E as mulheres não leem, e você não se dá o trabalho de pegar um livro, de perguntar, de pedir indicação, de se preparar minimamente para o projeto que deveria ser o projeto mais importante da sua vida. E depois não sabe porque está sofrendo, porque está faltando informação. Às vezes está faltando informação, está faltando você entender que o seu perfil de comunicação e de personalidade é diferente e oposto ao do seu marido. Está faltando você entender que o perfil do seu filho A é diferente do perfil do seu filho B e que você não pode tratar todo mundo igual. Que a linguagem do amor de um é diferente da linguagem do amor do outro. Está faltando você ler e entender como que se constrói um orçamento familiar, porque você está entrando em problemas financeiros familiares porque ninguém está fazendo um orçamento familiar. Você está entendendo? Então, intelectualmente, tem que ter um preparo. E eu não estou aqui julgando você e nem tacando pedra em você, mas eu estou chamando a tua atenção para o que precisa ser diferente. Talvez, Fabi, eu nunca fiz isso, mas você pode fazer agora. E um ótimo sinal de que você está aberta para isso é que você está aqui. Você está buscando, você quer melhorar, você está pagando o preço. A maioria das pessoas não querem. Estão na arrogância ou no medo, né? Ou estão vivendo arrogante, não, tá tudo ótimo, né? Ou então estão com medo de encarar a realidade. E você está aqui, você está querendo aprender, você está querendo crescer, você já está nesse movimento. Então você já é diferente. Você não precisa ficar chateado, nem com medo, nem triste, porque eu nunca fiz isso. Meu Deus, eu estou casada há tantos anos e nunca li um livro. Leia agora. Para ler agora. Fabi, sou mãe já, meus filhos estão grandes, nunca li. Leia agora. Melhor agora, porque aí você vai ter condição de usar isso com seus filhos que já são adultos e depois quando você for avó. Fabi, nem sou casada ainda, sou solteira. Parabéns, comece esse movimento. Seja estratégica. Mude a história da sua família. Seja você a primeira.
que vai se levantar e que vai pagar um preço diferente para ter resultados diferentes. Então, intelectualmente, para você ter relacionamento saudável, você precisa entender de gente, você precisa se dedicar. Para você liderar pessoas, para você se relacionar com pessoas, a gente aprende isso, ok? E por último, espiritualmente. Nós temos isso como base de tudo na nossa vida também. Então, se você não estiver bem espiritualmente, se você não estiver alinhada, isso vai mexer nos seus relacionamentos e vice-versa. Esses relacionamentos vão mexer com você. Então, às vezes, a gente precisa discernir, né? Inclusive com pessoas que cercam a gente. Teve uma situação que eu vivi há um tempo atrás, estava prestes o processo ela acontecer, gente. Foi numa semana antes do processo ela. E de repente, assim, meu marido, hoje inclusive eu estou fazendo aniversário de casamento. Meu marido é um homem de Deus. Meu marido é um homem que teme a Deus. Meu marido é um homem que me amou primeiro, antes de eu amar ele, ele me amou, sabe? Ele pagou o preço para nós estarmos juntos. Sou apaixonada nele. Mas naquela semana, eu tava, fazendo apostila, sabe? Trabalhando pro processo ela ali na imersão. De repente ele veio e me deu uma resposta meio atravessada. Aí ele, durante o dia, me deu outra resposta atravessada e fez uma crítica. E tava meio diferente, assim, eu olhei e falei assim, não é normal. Não é normal o que tá acontecendo. Não é ele. Ele não é assim. E aí eu tive que discernir que naquele momento ele tava dentro de uma pressão emocional e espiritual. Eu simplesmente tirei meu time de campo e fui orar. Falei assim, Senhor, tô na semana do processo ela, eu sei que nessa semana coisas estranhas acontecem, tentando me ferir, para que eu não esteja 100% plena para transbordar na hora da transformação da vida dessas mulheres que vão estar aqui comigo, que você vai me confiar para eu cuidar dela e ser uma ferramenta de transformação da vida delas. E eu fui orar, eu fui usar armas espirituais, porque ali eu não tinha, mas foi muito rápido, eu discerni que peraí, tô sentindo que tem alguma coisa diferente aqui. Então eu não vou brigar, eu não vou debater, eu não vou falar. Porque nós somos um casal normal. E o que significa um casal normal? Não é um casal comum que fica uma semana sem se falar, que fica bicudo, da cara pro outro. Não é isso, não. Isso é o que acontece comumente por aí, tá? É comum, mas não é normal. Nós somos um casal normal. O que significa um casal normal? Eu penso de um jeito, ele pensa de outro. Eu vim de uma criação, ele veio de outra. Eu tenho um perfil, ele tem outro. E a gente precisa respeitar a individualidade de cada um e trabalhar em conjunto para os nossos objetivos e pela nossa família. Então tem horas que a gente não concorda uma coisa com a outra. Tem hora que já aconteceu dele falar de um jeito, eu falar assim, amor, esse jeito que você falou não foi legal, não. O que está acontecendo? Já teve momentos de eu ter uma atitude dele olhar pra mim e falar assim, amor, essa atitude que você teve não foi bacana. Isso me incomodou. Mas naquele momento e naquela hora, eu não senti que eu tinha que falar nada, porque eu senti que tinha algo além do que aquele jeito estranho que ele falou e que ele se posicionou. E eu fui orar. Então, eu usei armas espirituais. E que se eu fosse no meu coração e no meu sangue, na hora que ele falasse, eu já ia devolver. Ia ser ping-pong, entendeu? E naquele momento eu discerni e falei, opa, peraí. Então, quando você está bem espiritualmente, você gera esse ambiente na sua casa, na sua família. Você consegue ter olhos de águia. Você consegue perceber quando tem algo acontecendo e que ninguém falou nada. Mas você consegue ver no campo espiritual, sentir, perceber o que está acontecendo. E nós temos essa capacidade, essa habilidade. Algumas mais e outras menos. Você é um pouco mais e você é um pouco menos. À medida que você desenvolve essa sensibilidade, ela é pra gente, ela é nossa, ela é de mulheres, ok? Essa percepção e essa sensibilidade é nossa. Eu até faço uma brincadeira, uma piada, gente, que se a serpente tivesse ido primeiro em Adão e Adão tivesse comido o fruto,
e Adão chegasse assim, Eva, olha que fruto maravilhoso, come aqui. Eva na hora ia bater o olho e ia falar assim, você tá esquisito, você não tá falando a verdade. O que tá acontecendo? Na hora Eva ia captar. Ela ia pegar que alguma coisa tinha fugido, né? Por isso que o serpente maldita foi primeiro na mulher. E aí a mulher tem essa capacidade de envolver o ambiente, de criar o ambiente. E a gente tem a capacidade de ler o ambiente, de detectar na voz, ou não é verdade? Quando você fala com alguém na voz que você ama, que você conhece, só de ouvir o áudio do WhatsApp, você, tem alguma coisa errada, não tá bem. A gente tem essa capacidade, esse feeling. A gente tem isso veio de Deus, isso faz parte do nosso DNA. Então, espiritualmente, você tem que usar as armas para discernir, para se posicionar, para combater, para se posicionar diante da sua vida e dos seus relacionamentos também. Qual foi a última vez que você profetizou na vida das pessoas que você mais ama? Qual foi a última vez que você pôs a mão na cabeça dos seus filhos e você abençoou os seus filhos? E você falou assim, eu te abençoo. Porque você sabia que você tem essa autoridade? Você sabe disso? Ei, mulher, acorda. Você sabe disso ou você não sabe disso? Se você não sabe, eu estou te contando agora. Você tem essa autoridade. Isso foi instituído sobre você. Você que é pai, você que é mãe, você tem autoridade de impor a mão na cabeça dos seus filhos e abençoar os seus filhos. Qual foi a última vez que você fez isso? Olhou nos olhos dele ou dela e abençoou ela? Qual foi a última vez que você tocou no seu marido, nos seus irmãos e você profetizou? O que é profetizar, Fabi? É falar algo bom, é declarar uma bênção sobre ele. Mas não é assim, Deus te abençoe, clichê, não. É genuíno, é entregue, é 100%, é de coração. É fazendo intencionalmente. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você pediu bênção para os seus pais? Porque os seus pais têm esse poder de abençoar a sua vida, você sabia? Vou contar um segredo para vocês. Todo dia meu pai manda no grupo da família um versículo bíblico. E aí ele manda um versículo bíblico. E quase todo dia minha mãe manda um vídeo de oração no YouTube. Todo dia de manhã. É um ritual. E aí quando eu pego o telefone e eu vejo que chegou o versículo bíblico do meu pai, a oração da minha mãe, eu mando. Bênção pai, bênção mãe. Beijo irmãos, beijo cunhado, amo vocês. Todos os dias. E aí o meu pai responde, eu te abençoo, filho, em nome de Jesus. E a minha mãe responde, eu te abençoo, em nome de Jesus, você e sua casa. Aí a gente acha assim, isso é coisa de gente antiga, né? É coisa de nordestino, pedir bênção. Cara, vai na Bíblia. Vai na Bíblia. Abraão abençoou Isaac, Isaac abençoou Jacó, Jacó abençoou seus filhos. Existe uma hierarquia. E aí tem uma grande chave. A maioria de nós aqui viemos de famílias disfuncionais. Os seus pais não tiveram um casamento saudável. Você não teve um ambiente saudável em que você cresceu e foi nutrida emocionalmente, fisicamente, intelectualmente, espiritualmente da maneira correta. Inclusive mulheres que cresceram dentro de uma igreja. Foram nutridas na religião, mas espiritualmente não. E aí como que você dá aquilo que você não tem? E eu tô te falando de coisas aqui simples, mas que têm o poder de transformar relacionamentos e famílias por gerações à sua frente. Se você veio de uma família disfuncional, é muito comum, por mais que você lute contra, você replicar alguns padrões. Por mais que você lute contra e você tenha nojo muitas das vezes, raiva muitas das vezes, esse ambiente formou você. E você está lutando contra isso, tentando quebrar esses padrões. Mas você não vai conseguir fazer isso na força do seu braço. Você vai conseguir fazer isso usando esses pilares que eu compartilhei com você aqui. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente se fortalecendo. Quebrando essa herança que você recebeu e estabelecendo um novo ritmo, uma nova rotina, uma nova dinâmica familiar daqui para frente.
Quanto tempo faz que você não olha nos olhos das pessoas que você ama de verdade e diz assim: eu te amo, você é muito importante para mim. Acreditem se quiser, esse é um exercício que eu inclusive recomendo, passo para as minhas clientes de individual, e que a maioria absoluta das minhas clientes volta na semana seguinte dizendo o seguinte para mim: foi muito difícil fazer. E que geralmente quando eu falo no treinamento, no processo ela na palestra, as pessoas falam assim: não, eu faço isso todo dia. Não faz. Não faz. Eu te afirmo que você não faz. Eu tô falando de olhar nos olhos, sem o celular na mão. Eu tô falando de olhar nos olhos e falar: entregue intencionalmente, nutrir essa pessoa fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, de quem ela é, de amor. Esse amor que cura, esse amor que tem o poder de fazer você se conectar num nível mais profundo. É disso que eu tô falando. É desse nível de entrega que eu tô falando. Aí você fala assim: ai, Fabi, dá muito trabalho. Cara, 5 minutos do seu dia você não tem pra isso? Aí depois você não sabe por que o seu casamento você de repente está sentindo uma distância. Porque você consegue ficar vidrada no celular aqui durante minutos, talvez horas, mas você não consegue se conectar olho no olho com seu namorado, com seu marido, com seu noivo, com seus filhos, com seus irmãos, com seus pais, por 5 minutos. Aí depois você não sabe por que a qualidade do seu relacionamento não tá tão legal assim. Você consegue ser dura, reativa, brigar, mas você não consegue sentar e ter uma conversa difícil. Porque você precisa também. Relacionamentos também são feitos dessa etapa, né? De conversas de calibragem, de conversas de ajuste, de conversas difíceis. Então você está tão fragilizado emocionalmente que você simplesmente não consegue sentar e verbalizar o que está te incomodando, o que não está legal, o que você está sentindo. E aí você começa a tratar as pessoas de um jeito estranho, com indiferença, ou então vai acumulando tudo isso e quando vê explode, pela incapacidade, inabilidade de você sentar, olhar nos olhos e ter uma conversa e liderar uma conversa, que talvez seja uma conversa difícil. Mas volta lá no ponto 1, pelo medo ou pela arrogância, essas conversas não acontecem. Vai empurrando para baixo do tapete, vai ajustando, vai levando isso sem ajustar. Então eu queria que você olhasse para todas essas chaves que eu te entreguei hoje e você pensasse o seguinte: para essa pessoa que você escreveu aí no comecinho da nossa live, que você gostaria de ter um relacionamento melhor ou mais profundo, o que você pode fazer de fato para melhorar, para transformar o seu relacionamento hoje? Lembrando que ninguém muda ninguém. Mas quando você muda, você aumenta a sua capacidade de influenciar outras pessoas. Ninguém muda ninguém. Mas eu, enquanto mulher, eu tenho consciência da minha responsabilidade, do meu chamado, de que quando eu estou encaixada em mim, no meu lugar, quando eu ocupo o meu lugar, é muito simples eu conseguir influenciar o meu ambiente, as pessoas ao meu redor. E existem casos e famílias e relacionamentos que eu não tenho que influenciar, eu tenho que de fato me distanciar um pouco para estabelecer uma nova rotina. E tá tudo bem. Agora, quem não consegue liderar a sua casa, não vai liderar uma empresa. Quem não consegue liderar bem os seus relacionamentos, não vai conseguir liderar bem um relacionamento com o cliente, não vai, até pode conseguir fazer isso de uma maneira meio fake, mas não é sustentável. Esse resultado não se sustenta. Então, se você diz que família é uma das coisas mais importantes para você, está na hora disso virar verdade. Está na hora disso ser uma prática. Eu conheço pessoas, famílias extremamente mergulhadas na religião,
mas que nunca disseram um eu te amo de verdade um pro outro. Eu conheço famílias inteiras, bem intencionadas, mulheres bem intencionadas em servir o próximo, em fazer o bem, em fazer a caridade, mas que negligenciam o seu lugar dentro da sua casa e com as pessoas que ela diz serem as pessoas mais importantes da sua vida. E eu não estou falando isso em tom de julgamento, eu estou falando isso para você aprender. Eu estou falando isso para você sair da cadeira da arrogância ou do medo e você sentar na cadeira do amor próprio, do amor genuíno pelas pessoas que você diz que são importantes para você e para que você reconstrua. Se tem uma coisa que é importante por contra Deus, é a sua casa, a sua família. E nós estamos vivendo dias em que as mulheres estão muito ocupadas. Como eu falei no comecinho, tem muita coisa concorrendo com a sua atenção. E é muito fácil você negligenciar e negociar e abrir mão daquilo que deveria ser defendido, daquilo que deveria ser inegociável para você. Não negocie a sua família. Fabi, mas eu não tenho tempo. Tenho, que você não tem ainda é prioridade. Porque, inclusive, essa semana eu recebi mensagem de uma amiga minha, uma das minhas melhores amigas, inclusive. Ela falou assim, o que você tá fazendo? Eu falei, tô aqui arrumando as caixas. Aí depois ela viu um post que eu fiz no Instagram, em que eu tava toda arrumada, maquiada. Ela falou assim, você tá muito arrumada pra quem tá arrumando as caixas da mudança. Aí eu falei pra ela, não, agora eu tô atendendo. Ela falou assim, meu Deus, mas como que você consegue, como que você dá conta? Você estava arrumando caixa, agora você está atendendo. Eu achei que você tinha desmarcado todos os seus clientes essa semana. Eu falei, não desmarquei. Estou arrumando caixa, estou atendendo. O Henrico estava de férias, né? Ainda tá, porque tem a mudança de escola. Então, assim, tá tudo junto acontecendo. Mas não tem um dia que eu não olhe nos olhos do meu filho e diga para ele quem ele é. Não tem um dia que eu não brinque com ele. Mesmo acumulando todos esses papéis, com tudo isso acontecendo. Não tem um dia que eu não dê um beijo no meu marido e fale, eu te amo, você é muito importante pra mim. Não tem um dia que eu pelo menos não mande uma mensagem pra minha família. E eu estou falando pra você a realidade de uma mulher que ficou semanas e meses sem falar com a sua família. Porque o trabalho estava me ocupando por muito tempo, eu estava muito ocupada com o trabalho. Cheguei a ficar semanas sem falar com os meus pais, com os meus irmãos, com amigos meus, pessoas importantes para mim, semanas, meses, porque eu tô trabalhando muito. Mentira, é só falta de prioridade. Porque aquilo que é prioridade pra gente, a gente cuida. Aquilo que a gente torna prioridade, a gente dá atenção. Sim ou não? Você pode estar lascada, você pode estar ferrada, você pode estar... Se você decide que você vai fazer o cabelo, tu faz o cabelo. Porque você torna aquilo um objetivo, um alvo. E aí você chega e ainda fala assim, ai gente, eu precisava dar uma mudança, né? Precisava... É ou não é verdade? Você pode estar tarefado, se você decide que você vai fazer alguma coisa, você faz. Tenho certeza que você tem várias histórias para contar nesse sentido. Você estava super atarefado, eu estava meio sem grana, e aí de repente você decidiu que ia fazer uma coisa, mesmo sem poder, você foi lá e pá, você deu um jeito, você fez. Porque você tornou isso uma prioridade. Então não é que você não tem tempo, não é que você está muito cansada, não é nada disso. Isso tudo é história, isso tudo é arrogância, ou isso tudo é você querer normalizar coisas que não são normais. Se você tornar prioridade a sua casa, a sua família, você vai tratar isso como prioridade. Você vai ter 5 minutos para olhar nos olhos do seu marido, dar um beijo apaixonado nele, igual da época que vocês namoravam, olhar nos olhos dele e falar assim, você é... Eu falo pro meu marido assim, que homem. Que homem. E homem tem a necessidade de se sentir assim, respeitado, admirado. Eu olho para ele e falo assim, uau, que homem. Mas não é da boca para fora, eu olho para ele e falo de verdade. Eu olho pro meu filho e falo, filho, você é um presente de Deus. A mamãe orou por você, eu pedi a Deus você.
Você é lindo, você é inteligente, você é forte, você é corajoso, você é incrível. Eu falo todos os dias para ele: filho, você não é melhor do que ninguém e ninguém é melhor do que você. E sabe de uma coisa, filho? Você é a imagem e semelhança de Deus. Todos os dias eu falo isso pro Henrico. Todos os dias. Quando ele dorme, eu ponho a minha mão na cabeça dele e falo: filho, eu te abençoo em nome de Jesus. E às vezes ele tá quase dormindo e fala assim: amém. Às vezes ele já tá dormindo. E eu não abro mão disso. E eu decidi construir isso na minha vida e na minha família. Eu decidi romper com um padrão de negligência feminina que veio gerações anteriores a mim. Eu decidi romper com um padrão emocional de negligência materna, conjugal. Romper com um padrão espiritual, romper com um padrão de falta de informação intelectual que vieram de gerações anteriores a mim. Eu decidi, eu tive que encarar isso e decidi quebrar essas correntes, decidi romper com esses padrões. Só Deus sabe o preço que eu paguei para conseguir romper com tudo isso e escrever uma nova história na minha vida, na minha casa. Só Deus sabe. O preço que eu pago todos os dias, inclusive, para isso. E quando eu criei o Processo Ela, foi com o coração queimando muito por isso. Eu preciso ensinar para outras mulheres aquilo que eu não fui ensinada, que todas as mulheres deveriam aprender. Eu preciso ajudar elas a desconstruírem essas coisas que precisam ser desconstruídas e a construir você e o seu legado de uma maneira que ecoe pela eternidade. Então, essas são as decisões que não dá pra gente delegar, não dá pra gente terceirizar. E não vem com esse papo de, mas e se o outro não muda? E se o outro não faz a parte dele? Eu não tô aqui falando do outro. Eu tô aqui falando de mim e de você. Da parte que é nossa e que a gente não pode abrir mão. Como leoas. Como mulheres que carregam espadas. Que estão dispostas a entregar a sua vida por aquilo que Deus confiou nas suas mãos. É assim que a gente precisa tratar a nossa casa e a nossa família. É desse jeito. E não tem demérito e desonra nenhuma nisso. Eu me sinto uma mulher gigante, honrada, quando eu transbordo na vida dos meus irmãos, dos meus pais, quando eu transbordo na vida do meu marido, do meu filho, dos filhos que eu ainda nem tive e terei. Eu me sinto gigante quando eu ponho as mãos na cabeça do meu filho, eu abençoo meu filho. Porque eu sinto que eu estou de fato ocupando o meu lugar. Eu sinto diariamente que eu estou ocupando o lugar que é o meu lugar, que ninguém pode ocupar. Ninguém tem o poder de abençoar o Henrique e o Fabrício como eu tenho. Ninguém tem. Quando eu peço bênção para os meus pais, eu estou sentando no meu lugar de filha. Deixa eu falar uma coisa importante aqui. Você não é mãe da sua mãe. Você não é mãe do seu pai. Você não é mãe dos seus irmãos. Se você ocupou esse lugar, tem um desarranjo familiar aí, emocional e espiritual, que gera uma sobrecarga física em você. Você precisa realinhar esses papéis dentro de você e depois fora, nessa dinâmica aí que você está construindo. Porque esse exercício de, inclusive, eu pedi a bênção quando era criança, parei de pedir bênção durante um tempo e eu voltei a pedir bênção nesse processo, né? Há mais ou menos uns 8 anos atrás, quando eu comecei a revolucionar toda a minha vida, né? E eu voltei a pedir bênção aos meus pais. Foi esse movimento de voltar ao meu lugar de filha.
Eu não tenho que cuidar de todo mundo, eu não tenho que fazer tudo para todo mundo. Quem estiver no processo, ela vai entender isso muito bem. Sobre a sua vida, sobre a sua história e de como reorganizar essas posições. Mas quando eu falo assim, bênção mãe, bênção pai, eu reconheço que eles são maiores do que eu. Espiritualmente, eles são maiores do que eu. Emocionalmente, eles são maiores do que eu. Você não é mãe da sua mãe. Você não é mãe do seu pai. Você não é mãe dos seus irmãos. E você também não precisa ficar demandando deles. E a última chave que eu quero entregar para você é que o mundo hoje clama por mulheres independentes. Escuta o que eu vou te falar. Em nome de Jesus, abre seu coração. O mundo hoje tem um discurso sedutor para que você seja uma mulher independente. Né? Seja independente, seja independente. Independente na sua carreira, independente nas suas finanças, independente emocionalmente, espiritualmente. Deixa eu te falar uma coisa, você é mulher, você é cristã, você acredita na Bíblia, não existe independência. Não existe. Eu sei que eu vou chocar algumas de vocês e tem gente que vai deixar de me seguir e não tem problema. Não existe independência. Existe interdependência. O que é interdependência? É quando eu tenho a minha individualidade, o Fabrício tem a individualidade dele. E nós juntos estabelecemos uma relação em que um contribui e depende do outro para um objetivo em comum. Qual que é o nosso objetivo? Uma família forte, que deixe um legado na terra e no reino de Deus. Então não tem essa de eu ser uma mulher independente. Eu não vou fazer nada sozinha. Eu não cumpro esse propósito sozinha. Eu preciso dele. Isso não significa que eu vou me anular. Isso não significa que eu vou deixar a minha identidade. Isso não significa que eu vou deixar de ser quem eu sou. Isso significa que eu respeito a minha individualidade. Ele respeita a individualidade dele, eu respeito a individualidade dele, ele respeita a minha individualidade, mas juntos nós construímos uma relação de interdependência, sim, em que um depende da opinião do outro, do conhecimento do outro, dos recursos, da inteligência, do complemento, dos ajustes, para que juntos a gente cumpra um propósito. Fabi, como que funciona isso com os nossos filhos? O Henrico hoje tem uma relação de dependência minha e do Fabrício, mas nós cultivamos nele essa relação de interdependência. Eu, Fabi, não dependo do Henrico para viver. Você quer ver uma mulher desestabilizada espiritualmente e emocionalmente? É quando ela gera essa relação de dependência com os filhos. E aí ela se coloca como filha, né? O futuro é esse. Ela vira filha dos filhos, porque ela desde sempre, ela gera uma relação de dependência com o filho. Tá errado. O Henrico depende de mim, mas com ele eu vou gerar uma relação de interdependência. Eu não posso depender do meu filho. Eu preciso respeitar a minha individualidade e preciso respeitar a individualidade dele. O meu filho, sendo uma criança, Deus não vê ele como criança, Deus já vê ele como imagem e semelhança dele, de Deus, e como um ser único, completo, com propósito. Então, meu filho não é um ser inferior a mim. Eu respeito a individualidade dele e começo a nutrir essa relação de interdependência. Você está conseguindo entender a profundidade disso? Aí nós vemos mulheres de fé, bem intencionadas, com um chamado incrível, dependentes emocionalmente dos seus filhos, dependentes emocionalmente dos seus maridos, dependentes emocionalmente, financeiramente, o que quer que seja, intelectualmente, fisicamente, de pai, de mãe, de irmão, dos filhos, do marido, mais uma vez. Não! Você quer gerar relacionamentos saudáveis, você tem que entender o que é dependência e interdependência.
Você tem que trabalhar a sua identidade, você tem que trabalhar as suas habilidades, você tem que trabalhar esse encaixe, você em você mesma, quem que Deus viu quando Ele criou você. E quando você vive isso, você começa a gerar relações saudáveis e interdependentes, em que a gente se junta para cumprir um propósito, em que a gente se compromete para um propósito e não uma relação tóxica de dependência. Você não é mãe da sua mãe, você não é mãe do seu pai, você não é mãe dos seus irmãos, você não é mãe das pessoas que você cuida na igreja, você não é mãe de ninguém. Você pode ter o dom de cuidar das pessoas, mas cuidado, porque esse desarranjo emocional e espiritual faz você entrar e ocupar lugares que desequilibram toda a sua vida. E você também não nasceu para viver relações dependentes. Você não nasceu para ser dependente desse jeitinho que eu expliquei aqui para você. Física, emocional, financeira, intelectualmente de ninguém. E você também não nasceu para ser independente. Não, porque tem que ser independente, como todo mundo tá falando tem que ser agora, né? No reino de Deus isso não existe. No reino não existe essa independência. Essa relação de independência não existe. Quer construir relacionamentos saudáveis? Entenda tudo que a gente falou até agora e entenda que nós precisamos, como diz a Bíblia, do ferro que afia o ferro. Nós precisamos dessa entrega genuína para que a gente se melhore como pessoa, como mulher. E a minha convocação para você hoje é que você ocupe o seu lugar dentro da sua casa. Que você não negocie aquilo que tem que ser tratado como negociável para você. Existe a última chave, eu prometo. Existe uma grande diferença entre estar junto e estar conectado. Quer ver uma coisa? Eu tô do lado aqui do roteador da internet. E o meu notebook tá do lado, tá junto, mas ele não tá conectado. Ele não tá conectado no Wi-Fi. Eu desconectei ele antes da gente entrar aqui. Então a única coisa que tá conectada agora é o meu celular. Eu posso estar junto, meu notebook tá junto, mas não tá conectado. Então existem muitas pessoas que estão juntas, mas não estão conectadas. Então você pode estar junto do seu marido, você pode estar junto dos seus filhos, junto do seu pai, da sua mãe, mas não está conectado. Então a minha convocação para você hoje é que você entre na sua casa e entre de ver. Fábio, mas eu já tô dentro, eu tô falando de entrar com o coração, com o espírito, entrar com o seu emocional, entrar com tudo que você tem e governar isso. E de repente, se você nunca fez ou pouco faz o que eu falei aqui hoje, pode ser que você chegue pro seu marido, olhe nos olhos dele e fale assim: eu te amo, eu te admiro, você é muito importante para mim. E ele acha meio estranho, ele fala assim: ih, o que tá acontecendo? Quer o cartão de crédito? Ih, o que houve? Bateu a cabeça? Ou então ele seja meio indiferente, tipo, ah, tá bom, tá bom. Pode ser que você faça isso, seu filho fala assim, sua filha fala: ai mãe, sai pra lá. E eles não consigam nem lidar com isso muito bem. Insiste, continua. Insiste. Até você tornar isso normal. Até você tornar isso normal. Até você tornar isso a nova realidade na sua casa, na sua família. Fechado? Encerramos por hoje. Essa foi nossa segunda live sobre relacionamentos saudáveis. Eu tenho certeza absoluta que você conhece pelo menos 5 mulheres que merecem muito estar aqui. E que merecem muito aprender o que você aprendeu aqui hoje. Então eu vou salvar essa live. E eu quero que você compartilhe ou que você marque aqui nos comentários o nome dessas mulheres para que elas assistem. Para que elas assistam e elas aprendam junto com a gente e elas consigam entrar nessa jornada daqui para frente, nas próximas lives. Amanhã a gente vai ter mais uma live super especial. A gente vai falar sobre, quem sabe, o tema de amanhã. Hein? A gente vai falar sobre ser feminina, sobre os pilares de você ser feminina e sobre você ser mulher,
sobre você não abrir mão disso também. A gente vai falar sobre, nas próximas, a gente vai falar sobre 5 pilares, sobre os pilares de você ter o sucesso profissional, de você não abrir mão disso, de você usar os seus dons, os seus talentos, de você ser totalmente influente e forte profissionalmente, ter bons resultados profissionais. E a gente vai falar sobre servir, sobre transbordar. Fechado? Então, se você entrou no meio do caminho, volta, assiste desde o começo, porque vale a pena. Não abre mão disso. Quem aqui precisar de alguma indicação de livro sobre maternidade ou sobre casamento, pode me pedir, me manda direct aqui que eu vou ter o maior prazer em indicar para você livros que te ajudem nesse processo. E eu quero já convocar você que ainda não está dentro do processo L, eu quero convocar você a que você esteja, porque lá nós vamos trabalhar tudo isso de uma maneira muito profunda e eu vou poder olhar nos seus olhos, segurar nas suas mãos e ajudar você nesse processo de transformação que transformou a minha vida, a minha história, tem transformado a minha família e eu tenho certeza que já transformou as próximas gerações que virão a partir de mim. Fechado? Que Deus te abençoe, um dia incrível, lindo, maravilhoso para você. Assiste quantas vezes forem necessárias, manda para 5 mulheres aí ou marca elas aqui para que elas assistam também. E amanhã, 6h31, eu tô te esperando aqui. Beijo, eu não consegui ler os comentários de vocês, mas se vocês puderem comentar lá na live depois, eu vou ter o maior prazer em ler cada um e responder, viu? Deus te abençoe muito, amo vocês, estou contigo e vamos juntas amanhã, 6h31, eu tô aqui de novo. Um beijo!